O tema de hoje que eu volto a gravar é sobre o repetitivo 1306 ou 1306 do STJ, em que a decisão de afetação falava sobre a fundamentação per relatione, ou seja, por relação, numa tradução livre, que é a fundamentação de um órgão colegiado que simplesmente reafirma a fundamentação dada por um outro juízo anterior, ou seja, ao invés de analisar o recurso e responder o recurso, ele somente diz que a decisão anterior está correta. É uma fundamentação por relação a um ponto anterior. E a afetação era justamente para saber se essa fundamentação ela responde aos critérios legais da fundamentação da decisão judicial, que o próprio Código de Processo, no seu o artigo 11, fala sobre da fundamentação das decisões e pormenoriza no artigo 489, parágrafo 1º, e a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, todos esses falam sobre a necessidade da motivação e fundamentação das decisões judiciais. E essa fundamentação por relação faz parte, ela é possível, e essa era a afetação. Por quê? Porque traria uma agilidade aos tribunais. O STJ, ao decidir e definir o tema, traz duas teses. As teses, a primeira é uma solução meio termo. A fundamentação por relação ou per relatione, ela será possível desde que minimamente se faça menção às impugnações do recurso que falem sobre a decisão em si. Ou seja, se o recurso trouxer pontos sobre a impugnação, pode reafirmar que a decisão anterior à sentença, a decisão interlocutória, está correta e sucintamente, aí que ele fala sucintamente, sem precisar responder todos os pontos, tem que responder o recurso. Ou seja, a gente pode dizer que, pelo que decidiu o STJ, a fundamentação por relação ou per relatione não pode ser realizada pura e simplesmente. Ela é muito utilizada no mundo dos juizados especiais porque a lei permite isso, né? Que é de modo mais simplório, mas o que se entendeu no STJ é que é possível que se faça desde que se responda. Então, se é possível que se faça desde que se responda, não é possível que se faça pura e simplesmente. O que a gente pode extrair dessa decisão é uma autorização que o STJ dá para uma fundamentação mais sucinta, porque você reafirma a fundamentação anterior. E aí você responde minimamente os argumentos do recurso. Então, é um meio termo. O que a gente pode dizer é uma autorização para uma fundamentação sucinta. Essa que seria a classificação correta dessa fundamentação per relatione que o tema 1306 permite. E a segunda conclusão, e aí de modo bem claro, por quê? Porque o artigo 1021, parágrafo 3º, que é do agravo interno, né, ele fala muito claramente que na resposta do agravo interno não se pode simplesmente reafirmar a decisão anterior, ou seja, existe uma proibição da fundamentação per relatione pura e simplesmente, e daí que influencia a primeira conclusão. E como segunda conclusão, o que se tem? Se o agravo for uma mera repetição do recurso anterior, sem trazer novos fundamentos que se poderia utilizar. Só que aqui o STJ erra não pela sua conclusão em si, mas se tem uma decisão monocrática que o próprio Código, no artigo 1021, parágrafo 3º, proíbe do colegiado somente reafirmar a decisão anterior,
nós já temos uma proibição, mas não é bem isso que eu quero expor. Mas a conclusão do STJ é: se o recurso somente repete os fundamentos anteriores, ele pode utilizar a fundamentação per relationem. Mas aqui tem um erro, porque se o recurso somente repete, ou seja, o agravo interno vai ser uma repetição da apelação, do agravo de instrumento, qualquer que seja o recurso anterior, falta dialeticidade, aí para na admissibilidade, deve ser não conhecido esse agravo. Se é não conhecido, não precisaria da fundamentação per relationem. Então, essa que é a infelicidade, mas eu acho que o STJ, ele quis, além de não conhecer por falta de dialeticidade, mas se tiver um mínimo de dialeticidade, mas sem algo novo, ele permite essa fundamentação por relação para a negativa do agravo interno, enfrentando claramente a proibição do artigo 1021, parágrafo 3º. Esse foi mais um repetitivo explicado, repetitivo da seara processual, explicado, dissecado aqui para você, e esperamos o próximo para que a gente possa bater mais papo aqui.